Bom dia, bom dia, bom dia com alegria, com graça, com fé, com gratidão no coração. Bom dia, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecer a Deus, o nosso Senhor Jesus. Fale com Deus. Você já falou com Deus hoje? Fale com Deus, expresse a Ele o teu sentimento de gratidão. Que você o reconhece como Senhor, soberano, Salvador da tua vida. Se entregue a Ele. Nós precisamos todos os dias, ao acordarmos, ao abrirmos os nossos olhos, entregar o nosso dia a Deus, o nosso hoje a Deus. O Senhor, Ele chega de frente diante de nós todos os dias e diz: eis que hoje eu coloco diante de ti dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da obediência, o caminho da desobediência. E aí, qual você escolhe? Sabendo que o salário do pecado é a morte. Essa é a escolha do caminho de morte, do caminho mau. Todos os dias renove a sua escolha por Cristo, escolha andar em Cristo. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 27 de julho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Glórias ao Senhor por estes versos. Eu gosto muito destes versos, porque estes versos nos dão parâmetros para aquilo que nós temos falado. O que você tem proferido por meio dos teus lábios? A Bíblia nos diz que pelos frutos se conhece a árvore. E destes frutos, sendo bons, é claro que no coração habita coisas boas, mas sendo ruins, do coração procede coisas ruins. Nós somos avaliados por Deus, observados por Deus até nas nossas intenções. O profeta Jeremias vai nos escrever: eu, o Senhor, eu sondo o coração, esquadrinho o pensamento para dar a cada um conforme o proceder, conforme o proferir. O que você tem guardado no seu coração? Do que você tem se alimentado? Porque quando nós alimentamos da palavra de Deus, das coisas de Deus, o nosso coração e a nossa mente em Cristo estão. Mas quando os nossos alimentos são outros, totalmente diferentes de Deus, a nossa mente, o nosso coração são maldosos, porque o nosso caráter é um caráter perverso, é um caráter humano pecaminoso, é um caráter adâmico. Nós precisamos nos alimentarmos de Deus. E do que você tem falado, daquilo que você tem proferido. Porque por meio dos teus lábios você contrai vida ou morte. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 25, verso 11,
vai nos dizer assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E da própria boca, é a fonte do nosso coração. A nossa boca fala do que está cheio o coração. O que você tem guardado no seu coração? Porque dos lábios sai palavra de vida ou de morte. Aonde você tem colocado o seu coração? O que você tem guardado dentro de si? Nós somos vaso de barro e é necessário um tesouro escondido dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Nós precisamos em todo o tempo nos enchermos de Deus para que nos nossos lábios saiam palavras que edificam. Livrai de toda linguagem torpe. Apóstolo Tiago nos escreve assim: aquele que não peca no falar, perfeito varão é. Nós temos que cuidar com essa língua, com a nossa fala. A língua ela é comparada ao leme de um navio, assim como uma faísca que cai em uma floresta. Uma faísca apenas incendeia toda ela. Uma palavra, às vezes mal falada, maldita, pode contaminar toda a sua vida, pode causar destruição à sua vida. Cuide com a sua fala. A Bíblia vai nos dizer assim também: aquele que quer ter dias felizes, aquele que quer amar a vida, refreie a sua língua. Nós temos que estar prontos a ouvir, tardios por falar e tardios por irar. É o famoso contar até 10. Às vezes você fica chateado com alguma situação e na mesma hora reage negativamente por meio dos teus lábios, falando aquilo que não deve. E olha, nós pagaremos preço por cada palavra frívola, seremos julgados. No dia do juízo nós vamos ser julgados pelo que nós falamos, porque é pelo que falamos que revela quem nós somos. Enquanto a nossa fala fica restrita dentro de nós, nós estamos sujeitos ao nosso Deus, à misericórdia, a alcançarmos a misericórdia de Deus. 1 João 3,20, se o teu coração te condena, maior sou eu comparada ao teu coração e não te condeno. Porque às vezes o nosso coração sente coisas as quais nós não devemos sentir. E assim nós falamos coisas que não deveríamos falar. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo incomoda, constrange, dizendo: meu filho, por que você disse isso? Minha filha, por que você disse isso? E assim nós nos arrependemos e as misericórdias do Senhor nos alcançam. Mas existem momentos que nós falamos coisas indevidas e não nos arrependemos. No dia do juízo nós seremos justificados pelas nossas palavras, mas também seremos condenados por elas. Portanto, cuide com o falar. Se às vezes ontem você falou algo que não deveria ter falado, se às vezes agora, antes de ouvir o pão diário, você disse algo que não deveria ter dito, peça para Deus te trazer à memória aquilo que você não deveria ter falado. Porque o Espírito Santo de Deus tem poder para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus tem poder para nos constranger e trazer à nossa memória aquilo que nós não deveríamos ter falado, para que possamos corrigir, consertar e às vezes até mesmo pedir perdão para quem nós causamos danos por meio das nossas palavras. Ou pedir perdão para Deus também, porque por cada palavra seremos justificados ou seremos condenados. E por meio das misericórdias do Senhor, nós não seremos penalizados. Amém? As nossas obras, a nossa fala, ela é dirigida por aquilo que nós temos guardado em nosso coração. Nós precisamos dominar o nosso coração, dominar os sentimentos, que às vezes o nosso coração fica incendiado, porque sentimentos de ira
sentimentos de perversos, sentimentos de rancor, de ódio, sentimentos totalmente carnais. Eles nos fazem falar aquilo que nós não devemos falar. Mas olha, uma vez que nós nos alimentamos diariamente da palavra de Deus, uma vez que nós temos o hábito de orar, até a nossa fala, o nosso tom de voz, o Senhor amansa. Até a nossa fala demonstra se somos uma pessoa de Deus ou não. Nós precisamos ser mansos, nós precisamos ter uma fala mansa, nós precisamos ser ponderados no falar. Pensa antes de falar. Pensa antes de falar. Não seja precipitados em palavras, porque a Bíblia nos diz que aquele que precipita no falar, peca. Estamos em pecado. Cuide com as palavras. Se alimente de Deus. Ore a Deus. Fala, Senhor, porque às vezes você tem uma facilidade tremenda em falar aquilo que não deve. Peça para Deus. Fala, Espírito Santo de Deus, habita em mim. Domina o meu falar. Domina os meus lábios. Senhor, dirige a minha fala. Que o meu coração e a minha mente estejam no Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Porque pelo nosso falar, pelas nossas palavras, nós seremos justificados. Mas também pelo nosso falar, pela nossa fala, nós seremos condenados. Amém? Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Deus Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifesta teu poder e a tua graça. Nos faça cheios da tua presença, Senhor, porque nós sabemos que a colheita ela é resposta recíproca da semeadura. Então, Deus, nós sabemos que por tudo aquilo que nós falamos ou semeamos por meio das palavras, nós colheremos, Deus. Deus, em nome de Jesus, dirige a nossa fala, dirige, Senhor. Não nos deixa falarmos aquilo que não provém de Ti. Senhor, que nós tenhamos uma vida voltada para Ti, que as nossas raízes como árvores sejam plantadas junto a ribeiros de água. Sim, Senhor, que as nossas raízes extraiam seiva da Tua palavra, que sejamos totalmente alicerçados no Senhor, para que dos nossos lábios saiam palavras que edificam, saiam palavras que constroem, saiam palavras que nos conduzem e auxiliam a conduzir aos céus aqueles que nos ouvem, Senhor. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz. Em o nome de Jesus.